Fala pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a segunda aula do nosso curso de SQL básico aqui do canal. Então, se você não assistiu a primeira aula desse curso, vai lá ver que é super legal e vai te dar conceitos muito sólidos para você entender essa aula de agora. Então, se você ainda não assistiu a última aula dessa série, vai lá assistir. Na primeira aula dessa série, então, a gente passou por 3 instruções básicas: Select, From e Where, que já te dá a possibilidade de abrir um grande caminho na sua busca rotineira dada. Nessa aula, a gente vai aprender mais algumas instruções de SQL que vão tornar ainda maior o seu repertório, o seu leque de instrumentos para você conseguir fazer busca em qualquer tipo de banco de dados que utiliza a linguagem SQL. Então é isso aí, vamos deixar de falatório e vamos lá. Como eu ensinei na última aula, a gente está usando esse sitezinho sqlfiddle.com. Ele vai estar na descrição aqui do vídeo, que é um site que vai permitir que você crie tabelas, né? Como eu estou mandando aqui para vocês o comando da tabela, para vocês conseguirem fazer as instruções e os exercícios dessa aula, tá bom? Nessa aula eu vou fazer uma pequena alteração na tabela, eu vou adicionar uma outra linha na tabela, que é uma linha repetida. Exatamente, eu vou repetir a linha aqui, porque eu quero mostrar uma instrução super legal enquanto vocês estiverem criando aí as queries de vocês. Então, como a gente tinha falado na aula passada, o comando select é o comando responsável por selecionar colunas do banco da tabela que a gente está mexendo. De uma tabela, o comando from identifica qual é a tabela que a gente está mexendo, então eu estou mexendo na base do grego. E o comando where, ele permite filtrar o resultado que aquela query traria. Então o que eu estou fazendo aqui basicamente é selecionando o nome e o sobrenome da base do grego onde nome for igual a André. O resultado disso, como a gente viu na aula passada, é apenas as linhas cujo nome é André. Como eu adicionei aqui uma linha a mais, ele voltou 2 linhas. Isso seria um problema caso você estivesse querendo contar quantas linhas ou mostrar todas as pessoas que tem naquela tabela de banco de dados. Então a primeira instrução que eu vou mostrar para vocês aqui hoje é a instrução chamada distinct. O que é a instrução distinct, pessoal? É uma instrução que permite que o resultado daquela query seja totalmente distinto, ou seja, automaticamente a instrução faz com que o resultado da query elimine duplicadas, tá? Então, se você tiver qualquer linha duplicada naquela base, você eliminará ela no resultado da sua query. Isso é importante, tá, galera? Ao aplicar o distinct, não necessariamente você está tirando as linhas duplicadas da sua base de dados. Você só está eliminando essas linhas no resultado da sua query. Vamos ver aqui? Beleza. Ele tornou distinto, né? Ou seja, as 2 linhas antes iguais, elas se tornaram apenas uma aqui no resultado da nossa query. Beleza, galera. Agora eu vou tirar o where aqui porque eu quero trazer todo mundo. Só para vocês verem que ao invés de, como a instrução distinct ainda está aqui, ele trouxe sim todas as 4 pessoas. Ou seja, eliminando essas, digamos, sujeiras, né, da sua query, do resultado da sua query. E agora a segunda instrução que eu vou mostrar para vocês é uma instrução super importante, principalmente quando você vai trabalhar com grandes bases de dados. Eu recomendo fortemente você utilizar essa próxima instrução em todas as queries que vocês utilizam, que é a instrução limit. A instrução limit, ela limita o resultado da sua query, o resultado do seu comando SQL. Ela limita a um número que você vai informar à direita dela. Então, por exemplo, eu quero trazer apenas um limit 2. Eu quero trazer apenas 2 linhas. Por que isso é importante, pessoal? A gente está trabalhando aqui com uma base super pequena, uma base de 4 linhas. Mas aí no seu trabalho você pode estar trabalhando com bases gigantescas. E utilizar um comando SQL, né, rodar um programa SQL, significa que você está operando na máquina onde aquele banco de dados está. E isso demanda memória.
que pode impactar de diversas formas, né, na sua organização. Você pode estar tirando processamento do seu banco, você pode estar gastando, né, para utilizar isso, como por exemplo na AWS a gente tem ferramentas como o Athena que gasta, né, você ao fazer queries você está gastando, né, dentro da AWS. Então é sempre importante quando você estiver experimentando, procurando, antes de terminar a sua query, antes de falar, pô, fechei aqui, é isso que eu quero mesmo e vou executar em tudo, você sempre utilizar o limit para validar a sua query. Então, por exemplo, se eu não botar com limit e rodar o SQL, ele vai trazer aqui todas as informações que tem no banco. Porém, se eu utilizar o limit e, digamos assim, trazer apenas 2 linhas, vou botar aqui o nosso ponto e vírgula satisfatório e rodar, ele vai trazer apenas as 2 primeiras linhas, tá bom, pessoal? Ele sempre vai de cima para baixo, tá? No limit desse select que você fez antes, tá bom? Então, o limit pode parecer bobeira, pode parecer pouca coisa, mas é um cara muito importante para você conseguir utilizar suas queries, validar suas queries, suas pesquisas, sem necessariamente impactar na organização e no banco de dados que você está pesquisando. Beleza, galera, vamos voltar aqui, vou tirar o limit daqui, tá bom? E vamos voltar um pouco na instrução where. Como a gente viu na aula passada, o where é uma instrução de filtro que segue uma condição. Na aula passada a gente colocou aqui nome igual a André. Mas digamos que você queira que tenha mais condições, né? Você não quer só filtrar as pessoas cujo nome é André. Você quer filtrar mais coisas, né? Você quer filtrar pessoas cujo nome é André, and, que é o e, sobrenome é igual a Nicolas. O que é essa instruçãozinha nova que eu estou mostrando para vocês aqui, pessoal? O end é uma condição lógica, um comando aqui, uma instruçãozinha que permite, dentro da estrutura do where, você identificar várias outras condições lógicas. São 2 condições lógicas que a gente vai falar nessa aula. O and, que é igual em português, né, numa linguagem simplificada, o e o or, que é o ou. Então vamos ilustrar isso para ficar mais claro. Você está falando que eu quero selecionar nome e sobrenome distintos da base do grego, onde nome for igual a André. Ou seja, então vamos lá, eu quero que seja André. E sobrenome for Nicolas. Então ele tem que ser André e Nicolas. Ou seja, ele só vai trazer as pessoas que respeitam essas 2 condições. Que respeitam tanto a condição nome igual a André e a condição sobrenome igual a Nicolas. Tá? Isso aqui, galera, pratiquem muito. Porque até os mais versados em SQL sempre se confundem nisso daqui. Tá bom? Isso é muito importante. Quando você está falando isso daqui, você está falando só me tragam pessoas cujo nome é André e Nicolas. O que aconteceria se eu colocasse aqui uma outra coisa? Eu quero colocar um or e eu quero falar que a idade, como a gente estava fazendo no where de antes, for maior ou igual a 25. O que vocês acham que vai retornar disso daqui? Vamos ver? Ele trouxe aqui uma linha cujo nome não é André e o sobrenome também não é Nicolas. Por quê? Porque o comando OR faz com que, independente das condições, se uma das condições for verdadeira, ou seja, esse OR, ele vai trazer aquele resultado. É diferente da condição AND, que a condição AND, ela obrigatoriamente tem que satisfazer qualquer coisa que está dentro dela. Então,
Então, se eu tirar aqui o OR e executar essa query de novo, ele só vai trazer o meu nome. Por quê? Porque é só a minha linha que possui o nome e o sobrenome como Nicolas. O nome como André e o sobrenome como Nicolas. Importante aqui uma dica é vocês sempre separarem essas condições, caso vocês queiram fazer isso, entre parênteses, tá? Porque ajuda na visualização do que vocês estão querendo. Então, por exemplo, eu sei que o nome tem que ser igual a André e o sobrenome tem que ser igual a Nicolas. Ou eu posso repetir essas mesmas condições e falar que o nome tem que ser igual a Priscila e o sobrenome tem que ser igual a Cor. Ou seja, ele vai trazer ou nome André e sobrenome Nicolas ou Priscila, sobrenome Cor. Isso daqui, como eu falei antes, eu recomendo vocês realmente praticarem muito, tá? Porque é bem pegadinha, tá? Vocês validarem como isso aqui funciona de verdade e sempre se atentar quando você de fato precisa fazer mais de uma condição dentro do seu where. Eu vou voltar aqui para a nossa condição básica. Legal, galera. Eu espero que vocês tenham entendido até aqui. A gente vai agora na nossa última instrução do dia, na nossa última instrução desse curso, que é uma instrução super legal, uma instrução que permite você ordenar o resultado da sua query. O nome dessa instrução é Order By. O Order By, ele sempre vem depois do where, tá? Ele vem também sempre depois de outras instruções que a gente não vai aprender nessa aula básica, mas a gente vai aprender, caso haja interesse aqui do pessoal, em uma aula avançada de SQL, tá? Que é um comando Group By, que é um comando de agrupamento do seu resultado, né? Responsável por operações de soma, contagem, entre outras operações que envolvem a matriz inteira. Mas a gente não vai falar dela, a gente vai falar dessa vez só do comando Order By. Ele é sempre um dos últimos comandos. Ele só precede o comando Limit, tá? Isso numa linguagem mais SQL. Em outras linguagens, ele pode sim preceder outros tipos de comandos mais específicos. Mas o que faz o Order By? O comando Order By, ele serve para você ordenar o resultado da sua query. E ele funciona de duas formas. Ele funciona de uma maneira ascendente, que é do menor para o maior, ou seja, ascendendo, ou de uma maneira descendente, que é do maior para o menor, tá bom? Isso é importante quando vocês quiserem mostrar de acordo com o preço de alguma coisa, ou de acordo com a idade do mais novo para o mais velho, ou o inverso, do mais velho para o mais novo, vocês vão usar esse comando aqui. Ele é muito simples, tá? Você só precisa explicar para ele aqui, à direita dele sempre, qual coluna que você quer ordenar. No nosso caso, eu quero ordenar por idade, né? Então eu quero ordenar do mais velho para o mais novo, ou seja, do maior para o menor. Isso é o descendente, que seria o desc de descendente. Vamos tirar aqui o nome do where, porque senão só vai trazer eu mesmo, para trazer todo mundo. E ele trouxe aqui ordenado a Pri, como é a mais idosa, aqui no começo, e depois todas as pessoas, tá bom? Então, o primeiro seria o 29, que seria a Pri, o segundo seria o 28, que seria eu, o terceiro seria o Thales, com 25, e a K, com 24. Beleza? Ou eu quero fazer do mais novo para o mais velho. E ele altera, inverte a ordem aqui, né? A K primeiro, o Thales, eu e depois a Pri. É legal falar também, galera, que vocês podem falar que pode existir mais de uma coluna de ordenação. Então, ao invés de ordenar apenas por idade, eu também quero ordenar, digamos, pelo nome, pela letra. Nesse caso, ele segue a ordenação do alfabeto. Então, vamos botar aqui, quero botar em maneira ascendente também. No caso, como ele já está ordenando por idade,
e não tem muita diferença aqui, ele não mostrou resultado nenhum. Mas eu vou tirar aqui o order by por idade, vou deixar só por nome. E vocês veem que o primeiro virou eu, cujo nome é A. O segundo, o nome começa com A. O segundo é a Camila, cujo nome começa com C. O terceiro é a Priscila, cujo nome começa com P. E o quarto é o Thales, cujo nome começa com D. Beleza, galera? Ficou claro? Qualquer dúvida vocês podem postar aqui nos comentários que eu vou ajudar, tá bom? Não tenham medo de postar, que eu ajudo de qualquer forma. Eu trouxe aqui para vocês tudo que a gente aprendeu nas aulas para explicar qual que seria a estrutura correta de vocês executarem as queries. Então, a query sempre começa com um select. Ela pode ter o distinct, caso vocês queiram trazer o resultado distinto, ou seja, ausente de duplicadas. Isso é um campo opcional, vocês não precisam colocar isso. Ele é seguido dos campos que vocês querem selecionar, então dentro dessa base que a gente está vendo, pode ser o nome, o sobrenome, idade, o hobby, mas isso pode ser diferente de banco de dados para banco de dados, tá, pessoal? É bom vocês saberem quais são as colunas que vocês estão pesquisando, tá? O from da tabela, aqui é importante falar também que tem a database, então database.tabela, que é da onde vocês querem puxar essa informação. Também é um comando obrigatório, tá bom? Isso é importante para vocês sempre terem isso em mente, sempre deve existir um from, independente. A instrução where, que é onde reside as condições de pesquisa, as condições de busca, que vocês podem filtrar por as colunas que vocês estão falando, que vocês querem procurar. Também é um comando opcional. E temos aqui o order by, finalmente, que é um comando de ordenação de campos, que pode ser tanto ascendente ou descendente, né, a sua ordenação. Pode ter mais um ou mais campos dentro dele. E finalmente o comando limit, que é uma instrução para limitar o resultado da sua query, que também é uma instrução opcional. Tá bom, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, repito, vocês podem perguntar aqui no comentário para mim. Vou tentar responder na medida do possível e quando mais rápido for, né, quando eu conseguir. Se vocês ficaram com alguma dúvida ou se ficaram com alguma sugestão, feedback sobre esse curso, sobre instruções de SQL, sobre como fazer, a ideia é fazer alguma coisa muito enxuta, muito rápida e prática para vocês conseguirem aprender e me colocar à disposição para suas perguntas ou o que ficou de dúvida mesmo, tá? Então não deixa de comentar nesse vídeo. Se você gostou do vídeo, o seu like é muito importante para esse vídeo ser divulgado no YouTube para mais pessoas que têm esse tipo de interesse. E se você é novo no canal, não deixa de se inscrever, tá bom, pessoal? Sua inscrição é muito importante para mim e aqui para o desenvolvimento do canal. Beleza? Novamente, espero que vocês tenham gostado. Um beijo do grego e tchau!